Olá, meus amigos e minhas amigas. Como vocês viram, o final de semana foi marcado pelo agravamento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, mas que acabaram reverberando também em outras partes do mundo que já estão enfrentando suas próprias tensões. Dentre os diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos pela Ucrânia, mais precisamente pela região de Kharkiv. Segundo o já conhecido governador da região, Oleksiy Rubov, forças russas atacaram a região de Kharkiv, área já bastante tensionada devido à sua proximidade com a fronteira russa. Sinirubov escreveu através do aplicativo de mensagem Telegram que um ataque com uma bomba aérea guiada atingiu uma instituição educacional na vila de Lukiansk e que, infelizmente, acabou resultando na morte de 2 pessoas. O que fica claro é que a situação ucraniana está cada vez mais grave, isso devido à sua crescente incapacidade de resistir aos ataques russos, que têm sido cada vez mais intensos. Essa situação é, em grande parte, resultado da escassez de defesa antiaérea no país, uma vulnerabilidade que os russos parecem estar explorando ao máximo, especialmente em ataques contra a infraestrutura energética. E não é de se admirar que a Ucrânia voltou a pedir ajuda aos seus aliados para conseguir mais defesas aéreas por conta dos ataques russos que têm detonado a infraestrutura energética do país. Esse pedido foi feito numa conferência sobre segurança no Mar Negro, onde o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, destacou que eles precisam muito de sistemas adicionais de defesa aérea, como os sistemas Patriot, além de outras armas e munições. Kuleba explicou que a defesa aérea da Ucrânia não só tenta proteger os céus do país contra o que ele chamou de terror aéreo russo, mas também ajuda a cuidar dos céus de países vizinhos como Moldávia, Romênia e Polônia, impedindo que mísseis e drones entrem no espaço aéreo deles. Por outro lado, os aliados do Ocidente estão meio relutantes em mandar mais defesas aéreas para Kiev. A Ucrânia diz que precisa de 26 sistemas Patriot para conseguir proteger todo o seu território. Diante dessa necessidade, a Alemanha já prometeu enviar mais um sistema depois dos pedidos de Kiev. Kuleba também se encontrou com Esper Barth Eide, o ministro das Relações Exteriores da Noruega, em Kiev. Eide falou que estão rolando umas conversas sobre como eles podem ajudar a disponibilizar mais sistemas Patriots para a Ucrânia. Essas conversas fazem parte de um esforço maior para garantir que os suprimentos necessários cheguem rápido lá. Bom, gente, saindo um pouco da Europa, vamos ver como andam as coisas lá pelo lado da Ásia. Tudo indica que as Filipinas querem colocar um limite na presença dos Estados Unidos em seu território. Isso veio por uma declaração do presidente do país, Ferdinando Marcos Júnior. Ele disse claramente que o país não tem planos de dar aos Estados Unidos acesso a mais bases militares. É claro que isso vem depois de, no ano passado, eles terem quase que dobrado o número de bases disponíveis para os militares dos Estados Unidos usarem, passando de 5 para 9, isso com base em um pacto de defesa. Vocês devem lembrar que a China já tinha reclamado quando as Filipinas aumentaram o número de bases, dizendo que isso estava alimentando o fogo. Agora parece que os filipinos querem colocar um freio nessa expansão. Marcos foi bem direto. A resposta é não. Ele disse isso em um fórum com correspondentes estrangeiros, deixando claro que não vão criar novas bases nem dar acesso a mais bases para os Estados Unidos. No ano passado, Washington e Manila até conversaram sobre expandir ainda mais o número de bases que as forças dos Estados Unidos poderiam acessar. Entre os locais discutidos, 3 ficaram voltados para o norte em direção a Taiwan e um perto das ilhas Spratly, no Mar do Sul da China. Essa área é bem quente, com frequentes confrontos marítimos entre Manila e Pequim, incluindo táticas de colisão e uso de canhão de água por parte da China. Durante uma cúpula em Washington, que também contou com a presença dos líderes dos Estados Unidos e do Japão, os 3 líderes expressaram preocupações sérias sobre o comportamento chinês no Mar do Sul da China, que é uma rota crucial para o comércio e é reivindicada por vários países. Mas Marcos fez questão de dizer que a cooperação entre as 3 nações não é contra ninguém, é apenas um fortalecimento dos laços entre eles. E ainda tem mais lenha nessa fogueira. As Filipinas estão tentando explorar petróleo e gás no Mar do Sul da China, o que se tornou um desafio por causa das desavenças com os chineses. Pequim insiste que essas áreas são território chinês e que a lei chinesa deve prevalecer, algo que as Filipinas não aceitam, dizendo que é território filipino e que a lei filipina é que deve valer. Marcos disse que, no fundo, não existe um acordo sólido sobre isso, e a questão é mesmo qual lei deve ser aplicada. Ano passado, o presidente Xi Jinping até mencionou que a China estava disposta a retomar as conversas com as Filipinas
sobre uma possível exploração conjunta do petróleo e gás na região. Bom, gente, ainda na Ásia, vamos falar sobre a situação tensa em Mianmar. Um grupo de resistência que luta contra o governo militar do país contou que seus combatentes conseguiram barrar uma tentativa das tropas da junta de avançar sobre a importante cidade de Miawand, perto da fronteira com a Tailândia. Essa cidade tinha sido tomada pelos rebeldes na semana passada. Há dias, reforços das forças da junta tentam avançar sobre Miawand, mas foram repelidos em uma batalha a cerca de 40 quilômetros de distância, e isso segundo Sol Tauni, porta-voz da KNU, durante uma entrevista. Ele disse que não é fácil chegar lá. As tropas enfrentam muita dificuldade e as forças da KNU têm bloqueado e interceptado essas tentativas. A situação na cidade fronteiriça de Miawand, que é vizinha da Tailândia, é bem complicada. Ela foi arrancada do controle militar por uma colisão de forças anti-junta lideradas pela KNU na quinta-feira. Os confrontos continuaram na sexta-feira entre as vilas de Alcareik e Kaunet, ao longo da principal rodovia asiática que leva ao oeste a partir da fronteira tailandesa. O porta-voz da KNU também compartilhou que, segundo informações da linha de frente, as tropas da junta tiveram cerca de 100 baixas entre mortos e feridos. Eles também perderam um veículo blindado e um caminhão militar. Gente, como vocês sabem, Mianmar está um caos desde 2021, quando o poderoso exército derrubou um governo civil eleito, desencadeando protestos massivos que tentaram suprimir a força. A raiva latente contra a junta se transformou em um movimento de resistência armada em todo o país, que agora opera cada vez mais em coordenação com grupos rebeldes étnicos estabelecidos para desafiar o exército em grande parte de Mianmar. Sol Tauni comentou que a resistência vai levar tempo e que é necessário coordenar com outros grupos para derrotar o exército. Ele também mencionou desafios em trabalhar dentro de uma ampla coalizão anti-junta. Há muita negociação sobre como se unir e avançar entre os grupos Karen. O porta-voz da KNU expressou preocupação imediata com mais de 1 milhão de pessoas deslocadas dentro de seus territórios e pediu apoio da comunidade internacional, incluindo a vizinha Tailândia. Ele fez um apelo à junta de Mianmar para ver os recentes reveses militares como um sinal de que deveriam devolver o poder ao povo. Por favor, não percam mais tempo. Esse é o momento e uma boa oportunidade para ouvir primeiro as pessoas. Bom, enquanto isso, gente, ali no limite entre a Ásia e a Europa, o Azerbaijão pediu à principal corte das Nações Unidas na segunda-feira para descartar uma acusação feita por sua vizinha do Cáucaso, a Armênia. Os armênios acusam o Azerbaijão de limpeza étnica e de violar um tratado das Nações Unidas contra a discriminação. Essa disputa é um pedaço de um concílio mais amplo que já dura décadas entre os dois países, especialmente sobre a região do Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão. As forças de Baku retomaram essa região montanhosa em setembro, após anos sob o controle de armênios étnicos, o que fez com que a maioria deles fugissem para a Armênia. A Armênia levou a questão ao Tribunal Internacional de Justiça, também conhecido como Corte Mundial, lá em 2021, acusando o Azerbaijão de violar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Eles acusam o Azerbaijão de promover racismo contra armênios, permitir discursos de ódio contra eles e destruir sítios culturais armênios, acusações que Baku nega. Em resposta, o Azerbaijão também fez uma acusação contra a Armênia, alegando discriminação e limpeza étnica contra os azeres e violação do mesmo tratado. Na corte, o vice-ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Eunur Mamadi, argumentou que a maioria das queixas da Armênia relacionadas aos conflitos armados sobre o Nagorno-Karabakh não se enquadra no escopo do Tratado Antidiscriminação. Ele também acusou a Armênia de não se envolver genuinamente em negociações antes de levar o caso à corte. O pedido da Armênia faz mau uso do tratado e tenta escapar de sua obrigação de tentar resolver sua disputa com o Azerbaijão por meio de negociações antes de invocar a jurisdição do tribunal. A Armênia vai responder às objeções do Azerbaijão na terça-feira. Durante as próximas 2 semanas vão ser ouvidas objeções legais de ambos os lados. Em novembro do ano passado, o tribunal emitiu medidas de emergência no caso da Armênia, ordenando que o Azerbaijão permitisse que os armênios étnicos que fugiram do Nagorno-Karabakh em setembro pudessem retornar. A Armênia acusa o Azerbaijão de limpeza étnica, enquanto o Azerbaijão diz que se comprometeu em garantir a segurança de todos os residentes, independentemente de origem nacional ou étnica, e que não forçou os armênios étnicos a deixar Karabakh. Bom, as audiências em andamento vão cobrir apenas as objeções legais e jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça e não entrarão no mérito das reivindicações de discriminação. Como já comentei em outros vídeos do canal sobre outros temas,
Uma decisão final em ambos os casos pode levar anos, e a corte não tem dentes, ou seja, não tem como impor as suas decisões. Bom, gente, em quase todos os canais das mídias nacionais e internacionais, desde ontem não se fala de outra coisa que não seja do dia seguinte à retaliação iraniana que veio por meio de um inédito ataque direto do país dos ayatolás ao território de Israel. O ineditismo se dá também pelo alto número de dispositivos envolvidos, tanto do lado iraniano agressor, quanto do lado israelense, que estava naquele momento na condição de defensor. O que ficou claro de imediato, após a finalização dos ataques, foi que Israel conseguiu repelir o ataque de drones e mísseis iranianos, mas não fez isso sozinho. Isso foi feito com uma coordenação completa com o Pentágono. Para não ficar apenas na ideia de uma cooperação indireta, havia até um oficial de ligação operacional dos Estados Unidos no Centro de Controle do Sistema de Defesa Aérea Arrow. Mas a ajuda não pode ser creditada apenas aos Estados Unidos. Podemos dizer que os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, França e Jordânia, ajudaram Israel a interceptar a maior parte do ataque. Os oficiais israelenses disseram que muito do trabalho foi realizado pelos sistemas de defesa de alta altitude, Arrow 2 e Arrow 3, que foram desenvolvidos em conjunto com o Pentágono e a Boeing CO. Para vocês terem uma ideia do custo envolvido nessa operação, cada míssil interceptador do Arrow custa entre 2 milhões e 3,5 milhões de dólares. Moshe Petel, diretor de defesa antimísseis do Ministério de Defesa de Israel, disse que tanto o Arrow quanto os interceptadores de baixa altitude estavam sincronizados com os sistemas dos Estados Unidos na região. Veja o que Petel disse. Os sistemas compartilham informações para uma visão conjunta do céu, e o céu estava certamente movimentado. Ontem informou que as forças dos Estados Unidos destruíram mais de 80 drones e pelo menos 6 dos mísseis balísticos destinados a Israel. Israel afirmou que 99% de todos os projéteis foram abatidos a tempo, limitando os danos a ferimentos em uma pessoa e danos a uma base militar. Esse sucesso surpreendeu até mesmo Zvi Kaimovic, um general de brigada da reserva que comandou já as defesas aéreas de Israel. Ele destacou que tudo estava bem sincronizado e coordenado, muito mais do que ele esperava. Apesar do sucesso, precisamos ter certeza de que estaremos prontos para a próxima vez, porque com certeza haverá uma próxima vez. Além disso, já estão em andamento trabalhos nos modelos mais avançados do Arrow, os modelos 4 e 5. O Arrow 3, por exemplo, abate armas balísticas que entram acima da atmosfera, usando uma ogiva destacável que colide com o alvo no espaço. Mas é claro, gente, com a eficiência vem o custo. O jornal Maariv informou que o Arrow 3 derrubou 110 mísseis fora do espaço aéreo israelense, a um custo potencial de até 385 milhões de dólares. O ministro das Finanças de Israel, questionado sobre quanto as interceptações custaram, disse que não sabia. Como já falamos em um vídeo do canal, Israel disse que em 2022 estava desenvolvendo um escudo antimísseis baseado em laser para realizar interceptações por algo em torno de $2 cada. Mas, pelo que nós vimos ontem, os custos tanto para iranianos quanto para o Ocidente foram bem altos. Fique imaginando que a indústria de defesa já deve estar fazendo suas contas para o aumento de sua produção. Afinal, precisa garantir a reposição dos produtos que seus clientes queimaram ontem. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em sua rede social, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.